Então o corpo, gente, ele é o recurso para a gente conseguir Uhum. conduzir as coisas que a gente quer, né. Ele é necessário. A E é gente diz impor que é como um carro, né. É. Para você fazer grandes viagens, você tem que trocar pneu, você tem que lubrificar, você tem que ter aquele pneu robusto ali, né, para você poder explorar diferentes territórios e estar nessa viagem. Como é que você vai Uhum. querer acelerar? A meditação é um acelerador interno. Como é que você vai acelerar se você tem um carro capenga de pneu furado, né? Então a meditação é algo que acelera o nosso interno de maneira muito profunda. Quem Exato. pratica sabe. Como é que você vai acelerar com carro de capenga sem manutenção, né? Não tem Uhum. como, o corpo não aguenta. Então o corpo, Sim. ele é o alicerce, é isso que a gente sempre tem que ver. O corpo, ele é o alicerce da meditação. Uhum. E isso, mesmo que a pessoa não esteja 100% com o carro dela em dia, não quer dizer que ela não pode começar a viagem da meditação, ela pode começar, Exato. Não, mas a gente vai ter que exato. reformar no caminho, não tem No jeito, né, se caminho, a ela gente quiser brinca sempre que, cara, é trocar o pneu com o carro andando. O trabalho de autoconhecimento e de meditação é trocar o pneu com o carro andando e com o carro andando mais rápido que estava antes. Então só Excelente, vai. nossa, que analogia, muito legal. É bem assim, né. Quem pratica sabe. Cara, você vai Aham. acelerar, você vai vendo que você vai acelerar a sua vida, você vai arrumando um lado, arrumando o outro, é tipo Fórmula 1, né. E na Fórmula 1 a Exatamente. gente ainda para, né. Aqui pra nós não tem parada, né, você Não vai tem trocar parada com o não, carro você vai ter andando. você Uma vai ter que parada de trocar. 1 segundo eles fazem, a gente nem isso, né. Você vai ter que ir Exato. arrumando fazendo. Sim, aí é trocar pneu, é reformar pintura, é trocar motor, se pre não, trocar motor não, mas é interessante. Ó, dicas maravilhosas, Vivi, isso é muito importante o Perfeito. pessoal que está ouvindo, né. Dicas simples, gente, mas que a gente pode praticar no dia a dia, né. Eu estava aqui pensando que essa dica, por exemplo, que a Vivi falou de movimentar a coluna, de perceber, de fazer torção, a gente não precisa esperar só: "Agora eu vou meditar, então eu faço isso". Você pode acho que pode fazer isso várias vezes durante o dia, né. Nossa, Começa se sempre. né, vai se percebendo: "Bah, tô muito ansioso, tá muito triste", ok, então faz uma respiração. Excelente, né, gostei das dicas Exato. aí. Eu digo para as minhas alunas, às vezes, que trabalham o dia inteiro, que atendem, para um pouquinho, abre o peito, espreguiça, a gente fala muito na nossa prática de compensação. Então, sei lá, fiz um Uhum. movimento para um lado, eu faço para o outro também. Então eu compensei. Só que a gente passa a vida inteira descompensado, né. Então eu fico com a coluna curvada para frente, trabalhando durante 8 horas, mas em momento algum eu paro e curvo a minha coluna para trás. Uhum, Então o uhum. corpo fica sobrecarregado. Quando a gente trabalha de maneira compensada, o corpo sorri, ele diz: "Nossa, graças a Exato. Deus". É igual quando a gente faz uma viagem de carro de 4, 6, 8 horas, qual é a primeira coisa que você faz quando você sai do carro? Você estica o corpo, você espreguiça, você levanta os braços, você levanta a cabeça, é a mesma coisa. Você tem que ir fazendo isso ao longo do dia. Tá lá no Uhum. computador, pá, 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 para um pouquinho, abre os ombros, leva a cabeça para trás. Os posicionamentos de cabeça para trás e ombros para trás estimulam o fluxo de energia do coração. Isso dá uma paz emocional, dá uma sensação de prazer, de conforto, de emoções mais elevadas. Levanta um Sim. pouquinho, movimenta a pelve, os movimentos da pelve trazem mais disposição, mais vontade de fazer as coisas, e aí você vai equilibrando a energia do seu corpo. Então, a gente sempre diz que imobilidade, né, não existe. Mesmo quando a gente avança ali e vai observar alguma pessoa num estado meditativo, ela tá cheia de movimento. Ela tem Uhum. o coração batendo, o fluxo sanguíneo dela tá correndo dentro das veias, ela tá respirando, então mesmo que discretamente, ela tem movimentação do peito, da garganta, da barriga. Às vezes a gente tem alguns movimentos das pálpebras, às vezes, né, a gente tem um leve sorrisinho. Então tem movimentação. Todo mundo que a gente olha de perto tem movimentação, tudo está em Uhum. movimento, né. Eu vou olhar uma folha numa árvore, lá dentro a seiva está se movimentando, as trocas celulares estão se movimentando. Então a gente brinca sempre, né, eu brinco nas aulas que aquele pessoal que vai na academia e diz que vai só manter. "Não, não, não, não quero mais peso não, vou só manter, tô só mantendo". Ninguém mantém nada, né, se você não está indo para cima, você está indo para baixo. Então Uhum. não tem como manter, a gente tem que estar sempre alimentando o movimento, a progressão, né, isso faz parte da nossa composição natural. Essa Uhum. força de movimento, quando a gente estuda a composição do corpo, lá dentro das escrituras antigas da Índia, a gente tem uma força que a gente chama de Parinama. Parinama é a força que formou o nosso corpo.
com matéria, com sangue, com tecido, com a consciência, com os aspectos mais importantes dela, com a inteligência. Então essa força de movimento, que a gente chama de parinama, que nos convida para evoluir. É por isso que às vezes quando a gente não faz, a gente sabe que tem que fazer alguma coisa para a gente evoluir, todo mundo queria meditar, mas aí não medita e sofre. Essa Uhum. força dentro de nós que é a força que nos movimenta para evoluir. É natural, a gente nasceu humano, a gente tem essa força dentro de nós. Tá na nossa composição. Então cabe a Uhum. nós alimentar isso, né, lapidar, usar esse movimento para produzir, para trabalhar, para cuidar mais do corpo, para meditar. Então lembrar, né, não é para eu ficar o Uhum. movimento não é você ficar saracoteando, agitando o dia inteiro, é você direcionar essa força para aquilo que você quer, e uma das coisas que a gente quer é meditar. Uhum. Muito maravilhoso, maravilhoso. Daqui a pouco a Vivi vai conduzir uma meditação para a gente, mas antes de você eh, trazer a meditação, você falou alguns significados dos movimentos. Um pouquinho antes você falou, esse movimento é isso. Você tem mais alguma parte do corpo, algum movimento e o que significa isso para se preparar para a meditação? Por exemplo, se levantar as mãos, o que significa isso? Poderia trazer outros movimentos e os Claro. significados dele? Claro, é um aspecto mais geral, não tem uma regra de bolo, né, Perfeito. uma Uhum. receita, né, não é assim, exato, é uma ciência exata. Mas Uhum. dentro dos estudos das movimentações, o que que a gente identifica? Todos os pontos relacionados à flexibilidade, ou seja, você sentiu ali que você quer dar uma melhorada na flexibilidade, sentiu uma travinha na virilha, sentiu uma travinha atrás do joelho, que é bem comum. Todos os pontos de flexibilidade estão relacionados às emoções. Então, trabalhar a sua flexibilidade vai trabalhar as suas emoções. Trabalhar as suas emoções vai melhorar a sua flexibilidade. Então, é sempre assim, né? É Uhum. conectado, um melhora o outro. Então, lembra, você vai melhorar o corpo, você vai melhorar os seus estados internos. Pensamentos e emoções. Se você melhorar os seus pensamentos e emoções, você vai melhorar o corpo. A gente diz que são os visíveis e os invisíveis, eles estão casados, tá? Então, toda vez que você pensar em flexibilidade, são emoções. As emoções vão ficando, né, muitas vezes aquilo que a gente não consegue trabalhar desde que a gente nasceu e que é normal, a gente não tem amadurecimento lá na infância para lidar com muitas coisas, né? A gente vai armazenando essas emoções ao longo do corpo e o corpo vai criando essa certa rigidez. Então a gente acredita que os pontos que não têm flexibilidade são pontos que não estão recebendo muita energia. E o corpo precisa de energia no todo, né? Não só Uhum. ali no meio, nos chakras principais, nos centros principais, ele precisa em tudo. Então, trabalhar a flexibilidade vai ajudar você a redistribuir a energia do corpo, a levar energia para aquele ponto. Eu sempre digo para os meus alunos: se você tá lá treinando, aí você sentiu, cara, nossa, atrás do meu joelho tá colado, tá travado, que coisa boa que você sentiu isso. Se você sentiu isso, é porque você está esticando um pouquinho. Se você está esticando, você está levando energia para lá. Então, outra característica que a gente dá para o movimento é o movimento leva energia. O movimento carrega Uhum. energia. Então, quando você sentir, não é para você dizer, nossa, eu sou duro, eu tô velho, eu não consigo mais. Não. Sentiu, todo mundo sente. Bom, que bom que eu senti, tô levando energia Uhum. para esse lugar. Então, todos os pontos relacionados à flexibilidade, você tem que associar com as suas emoções e com o fluxo de energia, tá? As posições de força, toda vez que você sentir que você precisa força, a gente faz algumas coisas ao longo do dia, não precisa ser só para quem pratica yoga, mas pensou aí, foi na academia, foi toda vez que você tiver que fazer força, você vai acessar a energia masculina, que é a energia da vitalidade, do vontade de fazer as coisas, da vontade de viver, da vontade de começar um novo projeto. Então isso é muito importante, você tem que sentir isso, né, a gente brinca que é quando você pensar em desistir 3 vezes, aí você ligou o botão da vitalidade. Sabe quando você vai fazer, levantar alguma coisa, você pensa: "Caraca", que você tem que imprimir, ou seja, uma grande saída da zona de conforto, a gente às vezes tem medo, né, de acessar força, a gente resiste, e é bem Uhum. comum para nós mulheres, né, eu encontro muitas meninas que têm essa resistência, faz uma mínima forcinha já: "Não, não, não, não". Então a gente tem que olhar na cara da força e não ter medo da força e fazer força, porque isso estimula essa energia de criação, energia masculina, energia potente de vida, né, a gente pode associar com libido também, é uma energia que a gente quer, e a gente quer em abundância. Com Uhum. relação aos posicionamentos, como eu falei, os posicionamentos de braços para trás, pescoço para trás, abertura peitoral, estimulam o funcionamento do centro cardíaco. Esses posicionamentos a gente associa com aumento
de coragem, de determinação, de disposição. Então eu vou ter uma vontade maior. Então se eu fico muito fechada, com o queixo perto do peito, muito corcunda, eu vou ter menos vontade, menos coragem. Então, por isso que é importante se abrir ao longo do dia. Os posicionamentos que estimulam o movimento da pelve, eles trabalham essa energia também, né, de mais disposição, de mais vitalidade, e assim, né, a gente vai indo. Tem vários pontinhos que a gente pode ir trabalhando, mas de uma maneira ampla, assim, pensando nos movimentos do corpo, é isso. Os movimentos de abertura, né, são movimentos de coluna para trás, cabeça para trás, eles Uhum. vão me trazer mais determinação, assim, mais foco, mais coragem, né. Coragem é colocar o coração. Então, quando você abre o peito e leva a cabeça para trás, é como se você espremesse o seu coração, né, igual uma espinha, assim, né, pegou nos ombros e empurrou para frente. Isso é importante para o seu fluxo Sim, o seu fluxo cardíaco de energia, né, então você vai sim. sentindo isso no seu dia, você vai sentindo esse incremento, digamos assim, de energia, de bem-estar. Uhum. E aí eu sempre digo: "Não acredita em mim, né, vai lá e testa". Começa Experimenta, né? Experimenta, começa a se movimentar, começa a levar ao longo do seu dia mais a cabeça para trás, começa a fazer espreguiçamento, começa a Uhum. tirar a corcunda do seu corpo ali, né, espreguiça, "Ah, mas dói", mas claro que dói, lembra? Se não movimenta, não tem energia. O ato Uhum. de doer é um sinal do seu corpo que você está empurrando energia num lugar que não chega, então isso é bom. Lembra que se dói é bom, senão a gente fica internamente numa briga ali, né, com o movimento. E o movimento é para Uhum. trazer prazer. Sim. Importante, Vivi, o que você falou desse de prestar atenção nos movimentos, né, estamos num momento em que a humanidade passa por um excesso de depressão, né. Bom, Muito. e aí quando a gente olha como que a maioria das pessoas vive no dia a dia, né, e principalmente não é só os jovens não, tá, hoje em dia é para ter todas as faixas etárias, né, celular na frente aqui dessa forma, né, 5, 6, 8, 10 horas, lógico, vai estimular o quê, né? Emoções Fechamento, baixas também, fechamento, né, fechamento. totalmente fechado. Aí não para dar aquela esticada de vez em quando e tal, né. Um exemplo bem clássico é olhar o cachorro, o gato de manhã, né, principalmente o gato, né, ele Exato. acorda, ele dá aquela espreguiçada, eles não saem de qualquer forma, eles se Não sai, esticam, né, eles perfeito, liberam os pontos, né, eles liberam esse perfeito. movimento, né. Eu acho que é uma dica bem bacana. Alonga, puxa, estica, então, é isso, né, independente qual que seja a sua meta de vida, "Ah, eu Uhum, quero meditar, ah, eu quero alta performance, ah, eu quero aquilo, ah, eu quero me concentrar", vai passar pelo corpo, você tem que ter um corpo saudável que vá permitir você construir uhum. essa meta, né, então não tem como a gente fugir, né, "Ah, eu Sim. não quero", não tem como você não querer, porque enquanto você tem um corpo, é o nosso papel, né, de cuidar Uhum. dele, é Perfeito. a nossa responsabilidade. Exato. Vivi, antes da meditação, 2, 3, assim, 2, 3 benefícios que você percebeu com as práticas da meditação. De maneira bem prática, para todo Uhum, mundo querer fazer, né, melhora da concentração, então eu senti, né, a capacidade de me concentrar aumentou muito, então eu diminuí a uhum, quantidade de pensamentos, aumentei a qualidade, então não fica mais aquela fritação que eu brinco, né, 250 bilhões de pensamentos ao mesmo tempo. Você tranquiliza os seus pensamentos, aí você dá espaço para uhum, criatividade, você dá espaço para produção, então a mente fica muito organizada, é muito legal. E a gente pensa que isso não é possível, eu era uma das pessoas que pensava que isso não era possível, e na prática fui vendo que é quase que inacreditável, é só praticando mesmo que a gente vai vendo que o quanto essa prática consegue trazer esse benefício. Então quem se sente uhum. muito ansioso, muitos pensamentos, não tem criatividade, não tem foco, medita. Deixa os preconceitos de lado, deixa as preguiça de lado e senta a bunda para meditar, né. E se você sentir Perfeito. desconforto, lembra, você tem que passar pelo movimento.